isso aqui é pra ser uma coisinha um pouquinho mais descontraída pra vocês. Semana passada teve o último episódio da segunda temporada de Ruptura, que é uma das séries, acho que mais interessantes que estão rolando por aí. Se vocês quiserem ver uma análise um pouquinho maior e com a participação da Mari, que a gente já postou um corte aqui no canal dela, né? Eu já participei antes da live dela, mas enfim, um dia a gente vai chamar ela para conversar aqui no canal. Eu deixei o link para vocês aqui, onde eu discuti com ela por mais ou menos 1 hora as questões da segunda temporada. E aqui eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas eu só queria falar algumas coisas divertidas sobre essa série e porque eu acho que ela é bastante interessante, principalmente por ser uma série que trata de um tópico que é meio raro nas séries que a gente vê produção dos Estados Unidos aí, que é o tópico do trabalho, tá? É uma série basicamente sobre o trabalho. E daí eu queria fazer uma coisa também, eu queria me exibir aqui rapidinho. Eu tenho aqui um pianinho e eu vou gastar parte do meu precioso tempo tocando a musiquinha da série pra vocês. Por quê? Porque eu aprendi ela e eu queria me exibir. Tá, então essa aqui é o tema principal da série, que é lindão. Inclusive tem uma análise de teoria musical muito boa. E se vocês não sabem, vocês não viram pelo meu cabelo, eu gosto de música também, tá? Então olha só. Antes da gente começar, vamos fazer a introdução aqui. E daí, se eu soubesse tocar direitinho, eu faria... E daí depois tem a partezinha fofinha, que é o... Mas é isso aí. Toquei a musiquinha, me exibi pra vocês. Vamos falar um pouco sobre a série, tá? Então assim, eu vou tentar não mandar spoilers, principalmente da segunda temporada, mas tem muitas promessas, tá? Então se vocês não viram a série, se vocês se interessam, procurem ela caída do caminhão aí, porque é só do Apple TV, tá? O Ben Stiller, que é o diretor dessa série, não vai se importar. Ele é muito fanfarrão, sabe? Eu aposto que ele seria meu amigo se eu conhecesse ele. Não vai se importar. Ruptura, pra gente explicar o que é essa série, ou Severance em inglês, ela é uma crítica social foda, falando sobre o balanço entre a vida e o trabalho, sobre o ambiente corporativo, seus rituais e muito mais, tá? O que isso quer dizer? Em resumo, tá? O resumo da série, sem dar muitos spoilers, é que as pessoas, né? E esse aqui que tá aqui é o Mark, que é meio que o personagem principal, embora na segunda temporada eles expandem um pouco mais. Ele fez um procedimento cirúrgico de ficção científica que se chama Ruptura, Severance, em que tu bota um chip no teu cérebro e daí quando tu vai pro trabalho, tu entra dentro lá do teu trabalho, tu vira uma outra pessoa. Essa outra pessoa não se lembra de nada da tua vida de fora, tá? Ela é uma pessoa nova, que inclusive meio que dá a entender que ela nasceu no momento que fez esse procedimento e entrou dentro da empresa. E quando ela vai trabalhar e sai, né, do trabalho, ela vira tu de novo, né? Vira a pessoa que fez o procedimento e tu não se lembra de nada do que aconteceu lá dentro. Então, enfim, tem uma crítica nível 0 que eu falo, que é, isso tá falando sobre aquele negócio que eu adoro citar pra vocês, como o Marx fala, uma das melhores, eu acho, análises que ele faz, né? Análise foda, que a classe trabalhadora, como ela precisa vender seu trabalho para sobreviver, que é a classe que só tem o seu trabalho como meio de sustento, se ela não trabalha, ela não sobrevive. Ela não tem dinheiro para pagar pela sua comida, pela sua casa, né? Por um mínimo de conforto. E se o trabalho ele é muito mal remunerado, se o teu trabalho é muito precário, tu tem que trabalhar muitas horas para conseguir o mínimo de sustento, acaba que tu não tem vida. Algumas pessoas tendo às vezes que até que trabalhar mais do que elas vivem. Aquela coisa de tipo, tu passa trabalhando o tempo inteiro, trabalha durante o almoço para tu poder jantar durante 15 minutos de noite e dormir, sabe? E o Severance, ele meio que pega e faz essa crítica, assim, super escrachada, assim, dizendo, olha, você não existe quando você está no trabalho, e você não sabe nada do seu trabalho. O seu trabalho é uma parte separada da sua vida, são horas que você perde da sua vida. E tem uma coisa que eu vou recomendar pra vocês, um vídeo muito bom do Ora Thiago, sobre a primeira temporada de Severance, que ele nota um negócio que eu não tinha notado, né? Que o nome do personagem principal é Mark S. Eles chamam as pessoas sempre como o nome e o sobrenome eles não falam, né? Para as pessoas lá dentro. E a Halle R, né? O Mark S é basicamente Marx, tá ligado?
Embora, enfim, tem um personagem na série que dá a entender que ele escreveu um livro que é visto como se fosse os livros do Marx lá, mas essa coisa a gente não vai entrar aqui. E a HLR, que é, digamos, a outra protagonista, eles têm uma coisa de que, assim, o Mark, no início, ele estava contente em trabalhar daquele jeito, ele aceitava tudo, e a Halle aparece sendo uma rebelde, que é a pessoa que diz, não, nós temos que sair aqui. E, né, spoiler pra vocês, a Halle é uma pessoa que ela, fora, né, da Severance, ela é uma pessoa que tem grana, ela é uma pessoa que é uma burguesa. Então, pra mim, tem uma crítica nível zero sobre o trabalho, que é isso aqui. Tu tem o Mark e talvez o Engels, tá ligado? Que eles juntos, esses dois personagens, são as pessoas que estão tentando sintetizar uma crítica e escapar disso, tá? Outra coisa muito legal que eu li em alguns artigos e fãs falando é que Severance também significa aquele desligamento da empresa, sabe? Tipo, você assim, você recebe um pagamento de desligamento da empresa, que é aquela coisa que, por exemplo, a gente noticiou que o Elon Musk fez no Twitter, de dizer para as pessoas assim, vocês podem se demitir agora, receber um severance, se vocês não se sentirem mais alinhados com a empresa, que foi a maneira dele mandar todo mundo que estaria disposto a resistir às coisas que ele queria fazer lá. Então, é isso aqui que eu pensei sobre a série, né, coisas que eu queria dividir algumas coisas, faz bastante sentido, porque quem vê o negócio da série lá, percebe que quando tu retira tudo o que fazia a pessoa fora do trabalho ela e começa com uma pessoa do zero lá, que tu pode moldar dentro da empresa, é basicamente isso que acontece também. Tu só deixa as pessoas que estão prontas para aceitar a tua baboseira da empresa lá dentro, tá? Isso foi uma coisa legal que eu pensei. Nessa nova temporada, eles mostram um negócio muito foda, também sem dar muitos spoilers, tá? Tem um episódio que eles mostram assim, vocês na primeira temporada se rebelaram, tentaram fugir daqui, e isso é uma coisa que a empresa, né, a Lumon, que é a empresa da série, valoriza. Na realidade, vocês ajudaram a gente a depurar, deixar melhor aqui a empresa. E daí, primeiro que eles fazem uma montagem isso aqui é algum presidente dos Estados Unidos com os personagens aqui sendo celebrados fora, sendo que eles nunca podem sair de lá, né? E tem esse videozinho que eles fazem pra eles, que isso aqui é pra mim a melhor parte da temporada. Eles fazem um videozinho de animação fofinho mostrando qual teria sido a revolução deles e como eles ajudaram a reformar a empresa e deixar tudo melhor pros outros. E isso aqui é uma aula em como empresas e até os próprios governos tentam cooptar esses movimentos de revolta e transformar isso numa coisa que não tem efetividade nenhuma, né? E uma curiosidade pra vocês, quem faz a voz da empresa, que essa carinha aqui é a carinha da empresa, tá ligado? É o Keanu Reeves. É o Shadow the Hedgehog. Outra coisa muito foda, e que é uma coisa que eu percebi um pouco conversando com a Mari ontem na live dela, que a gente tava comentando, o papel dentro da empresa. Essas pessoas, que nem eu disse, elas são como se fossem bebês, elas não entendem nada sobre a vida delas, não têm uma vida passada, e elas precisam dar significados e criar coisas de por que ela tá lá dentro. Então tem uma crítica muito louca também à alienação do trabalho, né, que é esse conceito marxista de que, assim, a gente faz o trabalho porque a gente precisa, porque a gente enfim, no capitalismo nós precisamos, né, quem é trabalhador, fazer esse trabalho para sobreviver, porém ele não significa nada pra gente, a gente só vê uma parte dele, a gente não consegue ver o todo do nosso trabalho e entender. E isso é escrachado, é levado ao extremo na série, e daí existe meio que uma coisa que é uma religião corporativa, né? Basicamente um culto que se forma lá dentro, que a própria empresa criou, que é meio que para substituir esses aspectos da vida que as pessoas não entendem. Então nada faz sentido no trabalho lá deles, uns labirintos de espaços, liminal spaces, né? Que é aqueles espaços corporativos bizarros. Nada que eles fazem meio que tem algum significado para eles, mas daí eles criam toda essa religião lá para dentro, e é muito legal como eles explicitam isso, né? A crítica social foda da série. Nessa segunda temporada acho que fica mais legal ainda. Tem várias referências na série ao socialismo, a cor vermelha, principalmente nessa segunda temporada, e essa foto aqui, que pra mim, quando eu vi, referencia essa escultura do Lenin, que isso aqui é o fundador da empresa, né? Esqueci o nome. É o Kier. É o Kier Egan, o fundador da empresa, visto como essa figura de Deus dentro desse culto aqui, que parece Lenin. E, tipo, inclusive, daí tem eu peguei na internet talvez onde teria sido isso inspirado. E tem várias maneiras de ver isso, tá? Uma das maneiras de ver isso é que, assim, eles podem estar literalmente fazendo uma comparação entre, assim, isso aqui é autoritarismo igual degringolou a experiência socialista na União Soviética. Isso seria a maneira menos caridosa da gente ver isso, ok? Então eu sempre lembro desse tweet, né, que é assim, basicamente, a série é uma baita crítica à cultura corporativa, ao autoritarismo das empresas, digamos, o capitalismo sugando toda a tua vida
para que tu não tenha vida fora do trabalho. E daí, assim, né, estadunidense vê algo super estadunidense acontecendo nos Estados Unidos e diz, o que é isso? Será que nós somos um bando de russos, tá ligado? Nós estamos parecendo a União Soviética com isso? Mas existem, enfim, outras interpretações da imagética soviética e comunista que eles estão usando ali, de que talvez, enfim, é uma produção americana, feita pela Apple TV, sabe? Financiada por uma coisa, realismo capitalista e tal, mas existe talvez a possibilidade de que eles estejam tentando colocar umas sementinhas ali de comunismo e tal. E outra coisa muito, muito legal que eu acho que a série faz um comentário e nessa segunda temporada eu prestei mais atenção, é que, assim, não só as pessoas, os personagens principais, não faz sentido nenhum o que eles estão fazendo, embora eles meio que tenham uma ficção científica agora que começa a explicar, né, nos últimos episódios. Também tem outras pessoas lá que sustentam todo esse negócio, que estão provendo coisas que eles precisam, né? A comida, entretenimento, alguns insumos, enfim, a pesquisa. Tem todos esses departamentos lá. E todos esses departamentos, eles estão meio que separados fisicamente. As pessoas quase nunca se encontram, são bastante incentivadas a não se encontrar. E existe toda uma mitologia que tem a ver com essa religião deles também, de que eles não se dão bem e que eles não se gostam. Sabe, de que uma vez um cara do outro departamento matou alguém desse departamento e daí teve uma grande guerra entre os departamentos. E é idiota mesmo, assim, sabe, é uma, tipo, sabe, vocês estão dentro de um espaço corporativo e é por isso que a gente não se dá com eles, por isso que a gente não gosta deles. E daí tem uma crítica social foda aqui também, que eu acho, sobre essa questão da separação da classe trabalhadora em pequenos estratos, da alienação da classe trabalhadora, tá ligado? Então eu acho que é muito, muito legal isso. E, enfim, é só divertido essa série. Eu acho legal um comentário sobre o trabalho ser uma coisa que consegue tanto sucesso e é legal. E, enfim, é uma série, sabe? Sempre tem aquela crítica, realismo capitalista. É uma série da Apple fazendo uma crítica ao trabalho, sabe? Será que isso invalida? Eu acho que não invalida, porque a gente precisa achar os significados aqui e aproveitar para conversar sobre essas contradições, né? Falar com as pessoas. Eu acho que é bem interessante.